matemática ainda não é impossível, mas é muito improvável. O Palmeiras não vence há 5 jogos no Campeonato Brasileiro, há 6 jogos somando também a final da Libertadores, e a gente não pode deixar de falar que o Palmeiras investiu quase 700 milhões de reais em reforços na temporada, Bruno. Abel Ferreira não fugiu do tema após a final da Libertadores. Foi direto, não adianta gastar milhões sem construir mentalidade vencedora. Comparou o Palmeiras ao Flamengo e disse que, com tantas saídas, o impacto era inevitável. Lembrou das lesões, do calendário insano e das vendas obrigatórias, fatores que mexeram no rendimento coletivo. Mesmo assim, o Verdão chegou onde poucos chegam, em decisões, temporada após temporada. E Abel cravou: entregamos o que era possível entregar. Agora eu quero saber, você concorda com Abel ou acha que o Palmeiras poderia ter ido mais longe? E qual peça precisa chegar para 2026 ser ainda mais forte? É isso mesmo, Bruno. O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira aqui na Academia de Futebol, depois de amargar o vice-campeonato da Libertadores. Os jogadores chegaram de Lima, chegaram em São Paulo ontem pela manhã e foram liberados das atividades do dia. Mas agora, depois de perder essa decisão para o Flamengo por 1-0, decisão da Libertadores em Lima, o Palmeiras já se reapresentou aqui na Academia de Futebol. Os jogadores chegaram por volta de 9 horas da manhã, o treino iniciou por volta das 10 e agora o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro, o que restou ao Palmeiras, que não depende mais de si, Jogo nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro fora de casa, mas o Palmeiras precisa de uma matemática improvável para ser campeão. O Palmeiras precisa vencer seus últimos 2 jogos contra Atlético Mineiro e Ceará e torcer para o Flamengo perder os seus últimos 2 jogos também contra o Ceará e na última rodada contra o Mirassol. Mas caso o Flamengo pontue, faça apenas 1 ponto dos 6 possíveis, ou seja, se o Flamengo empatar um jogo e perder o outro, o Palmeiras pode ser campeão pelo número de vitórias, porque aí ambas as equipes terminariam com 76 pontos, mas o Palmeiras terminaria então com 1 vitória a mais, seriam 23 vitórias do Palmeiras contra 22 do Flamengo. Mas a gente sabe, as chances de título são baixas, são 5 pontos que separam Flamengo e Palmeiras na tabela de classificação, faltando 2 rodadas, realmente é muito improvável que o Palmeiras seja campeão, mas o Palmeiras vai pro tudo ou nada, torcendo por tropeços do Flamengo nessa reta final para tentar conseguir pelo menos, Bruno, um título nessa temporada. Até porque, caso o título brasileiro do Flamengo se confirme, esse será o primeiro ano dos 5 anos de Abel Ferreira à frente do Palmeiras sem levantar sequer uma taça. Na matemática ainda não é impossível, mas é muito improvável. O Palmeiras não vence há 5 jogos no Campeonato Brasileiro, há 6 jogos somando também a final da Libertadores, e a gente não pode deixar de falar que o Palmeiras investiu quase 700 milhões de reais em reforços na temporada, Bruno. Boa, Jalili, então foi um Palmeiras que jogou a toalha no Brasileiro. Você já volta, tá, Jalili? E foi nocauteado na decisão da Libertadores. Rafa, por quê? Porque eu acho que tem alguns aspectos aí. Primeiro, algumas escolhas feitas pelo Abel ao longo da temporada. Acho até que a partida contra o Grêmio ela é muito emblemática do ponto de vista da perspectiva da chance do brasileiro. Antes um pouco, um Palmeiras ansioso nos jogos em casa contra Vitória e Fluminense, a necessidade de fazer valer o fator campo para poder acumular os pontos necessários e fazer frente com o Flamengo. Isso atrapalhou muito o time. Vimos o Palmeiras se excedendo nos cruzamentos, pouca construção coletiva, um time sem a sua identidade natural. E acho que trabalhos caducam, naturalmente isso acontece, mas não percebo que seja esse o diagnóstico em relação ao trabalho do Abel Ferreira. Acho que ainda tem lenha para queimar, até porque existe uma sintonia grande entre ele e a presidente. Me parece que a maioria da torcida gosta do Abel. Não sei o que mudou com o resultado do último sábado, não seria o caso de uma ruptura, mas é um caso de um reordenamento. E o Abel já teve esse reordenamento, outras vezes ele se mostra capaz para isso. Porque de fato o time não competiu, Jailson, na partida de sábado. Eu vou citar novamente o que a gente falou durante a semana. O Lucas Evangelista faz muita falta para esse time do Palmeiras. No momento que o Abel Ferreira tinha conseguido organizar a equipe na dupla, Flaco, Lopes e Vitor Roque, o Evangelista dava o equilíbrio defensivo ali no meio-campo, liberando justamente o Andreas Pereira. O Abel Ferreira, na final, ele fez justamente o que a gente duvidava que ele fosse fazer. Entrar sem o primeiro volante. Ele entrou sem o primeiro volante. Ficou o Andreas e o Rafael Veiga por dentro. Só que mesmo com toda essa qualidade técnica no meio-campo, a gente viu o Palmeiras, que na maioria das vezes era o Carlos Miguel, fazendo ligação direta para o Flaco Lopes. Logo ali no início da partida, já parecia haver uma desconexão entre o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Uma reclamação que o Vitor Roque ficou muito bravo numa hora lá com o Flaco Lopes e ficou reclamando, mó tempão, fazendo assim, que o Flaco Lopes estava tentando raspar a bola e o Vitor Roque não estava indo atrás. Mas assim, ficou fácil para o Flamengo marcar o Palmeiras no sábado, porque a única válvula de escape técnica pelo chão era o Alan.
Era o Alan pelo lado direito, na hora do drible, e o Vitor Roque era sempre bola esticada, né, na frente. Foi substituído no Exatamente. segundo tempo. Então essa é uma outra discussão é uma ainda. outra discussão, porque eu não consegui entender a substituição do Alan. Não dá para entender. Eu acho que esse foi o grande erro específico que o Abel cometeu no jogo do último sábado. Exatamente quando o Palmeiras mais precisava de um jogador que tivesse capacidade, recursos, condições do drible no 1 contra 1, ele tira exatamente essa peça e isso empobrece demais a fase ofensiva do Palmeiras. O jeito como o Palmeiras se posicionou, com 5 homens marcando aleatoriamente no campo de ataque, 5 numa linha de média para baixa na parte defensiva, deixando o meio-campo despovoado, custou para o Flamengo perceber a movimentação necessária do Arrasca e também do Carrascal para poder alcançar esse espaço, mas no segundo tempo a bola parada resolveu. No todo, o Flamengo foi melhor e o Palmeiras fez um jogo muito abaixo daquilo que poderia. Então, na sequência, a gente analisa direitinho o que vai ser o futuro do Palmeiras, essas opções, as escolhas do Abel, como ele preparou o plano de jogo também, acho que é um bom ponto. E, claro, tem o Data ESPN com detalhes e com toda a análise da conquista rubro-negra. Na sequência... Efetivamente, o que faltou ao Palmeiras para competir mais com esse Flamengo na decisão? Você falou tudo, competir. O Palmeiras não competiu em nenhum momento. O Palmeiras sempre foi reativo. O Palmeiras sempre correndo atrás dos jogadores do Flamengo. O Palmeiras não ficando com a bola. O Palmeiras deixou a bola para o Flamengo e o Flamengo gosta de ficar com a bola. E quando recuperava a bola, dava chutão lá para frente para o Flaco e para o Vitor Roque brigar com os zagueiros. Então acho que foi muito pouco. Acho que alguns jogadores sentiram realmente uma final de Libertadores. Porque por mais que, de repente, como o Cicinho falou, que tem que ter repertório, também concordo. Mas só que, às vezes, também os jogadores têm que chamar a responsabilidade. Individualmente, o Palmeiras não jogou bem. Principalmente dos seus jogadores que a gente esperava muito. Né? Tanto o Flaco Lopes, como o Vitor Roque, então o Rafael Veiga. Esses jogadores tinham que chamar a responsabilidade. Mas a gente entende também, do outro lado, tem um time muito bem armado pelo Felipe Luiz. E que soube jogar de uma forma inteligente. E é aquela coisa que a gente sempre fala. Uma final de campeonato é decidida em detalhes. E o detalhe foi numa bola parada. Que aí se você deixa um dos zagueiros que cabeceia muito bem, sozinho. E aí o cara sobe sozinho e ninguém conseguiu atacar a bola para tirar. Então acho que depois que o Palmeiras toma o gol, aí sim quis jogar. Aí depois quis jogar a bola na área. O Danilo tira uma bola ali quase dentro do gol. Então acho que foi muito pouco realmente. Eu acho que o Palmeiras mereceu estar na final, mas não mereceu ser campeão da Libertadores. Que malvada essa produção, deixou o símbolo do Flamengo nas costas ali, bem aparente com o Edu Dracena. E o xalalá, né? O xalalá. Bem rubro-negro. Agora, esse amarelo, que ficou no amarelo mesmo pro Pulgar, acabou sendo o motivo de maior reclamação do Palmeiras, porque se você perde um jogador, um defensor, alguém que cobre a defesa, nesse momento da partida, se ele é expulso, muda completamente, figura o jogo. Você expulsaria ou manteria o amarelo, hein, Rona? Então, essa sequência da Libertadores teve vários lances onde teve na hora de dividir uma bola, um peso a mais, uma força a mais. E dependendo do juiz, aquele critério do juiz, né? Muitas vezes... Não, para que critério? Isso está na regra. É então, regra. Mas só que ninguém apita isso aí. Teve lance aqui que o Gomes pisou na canela do jogador também, não aconteceu nada. Então são juízes, são critérios. Campeonato Brasileiro. Que critério é esse? A bola tinha parado ali. Eu também questiono esse critério. Ali, essa bola estava parada já, não estava em jogo. Mas eu tenho visto esse lance igual em outras partidas e o juiz também não dá vermelho. Não, mas você daria o vermelho ou não? Eu daria o vermelho, expulsão, prisão, tudo, mas o juiz não deu. Cicinho, lance para vermelho ou amarelo? Não, lance para vermelho. Lance para vermelho é exatamente por isso. Se fosse um lance assim, que a bola estava em jogo, a gente poderia até entender, né, a posição do árbitro, sei lá, o critério dele. Mas com uma bola parada, isso é uma agressão. O Palmeiras foi prejudicado nesse lance, sim. Edu Dracena. É inegável realmente que era cartão vermelho, sim. A bola já estava parada e o árbitro demorou muito para ver o lance. O pessoal do VAR ali também para analisar e você não chamar o árbitro para rever o lance, eu acho que depois fala de Conmebol, né? Já tinha feito... Xalalá, já tinha E o cara que chutou a Rascaeta no chão? E o cara que chutou? Quem que chutou a Rascaeta no chão? Já tinha feito isso aí no Maracanã. E aí o árbitro não fazer o cartão vermelho e o VAR não chamar, para mim não vou nem falar nada. Olha, quem que chutou a Fica Rascaeta? esse asterisco, porque a arbitragem realmente... Jogou. Não vai mudar. Agora tem um outro lance também reclamado pelo Flamengo com o Veiga, que eu quero mostrar para vocês, e aí vai a opinião de cada um.
Vamos ver se a gente tem uma imagem mais aproximada. Vai rodar um pouquinho aí, peraí, vamos lá. Pra gente poder mostrar. É o Carrascal com o Veiga, né? Eita! Aí. Tá vendo? É o critério do juizão, isso aí. Esse foi o primeiro amarelo do jogo, né? Foi pro Veiga. Olha lá, olha o critério dele. Por isso que eu questiono aqui. Eu já teria expulsado os dois, né? Mas ele não expulsou nenhum, ele só amarelou. Critério. Eu não entendo. Esse pra mim era amarelo. Era o quê? Cartão amarelo, raspa. Ele raspou a canela. raspadinha Agora, na se ele praia. pega realmente na canela, aí sim é vermelho. Mas como A ele questão é a raspou, seguinte, você na canela, agora vamos analisar o lance. Olha lá. Olha a altura do pé do Rafael Veiga. Qual que é a possibilidade dele estar visando a bola? Entendeu? É isso daí que o árbitro também tem que analisar. Ele, em momento algum, ele está visando a bola. Ele está visando um contato. Seja ela passar a perna por então, cima ele e foi pra proteger. proteger. Exatamente. Então, o grande risco, o árbitro também, ele analisa esses lances. Se ele tivesse acertado, era vermelho certo. Exatamente. A arbitragem, geralmente, ela vê o resultado, né? A dois lances. consequência. Como ele acerta o chão mesmo, o gramado, então... Por isso que eu imagino que foi o amarelo. Mas se ele tivesse acertado direto, era vermelho. Claro, não tenha dúvida Olha também. a altura do pé dele. Então, assim, ele não visou em momento algum a bola. Mas aí, para amarelo. Mas se expulsasse também, não seria nada de outro mundo. Muito bem, agora a gente vai acompanhar a festa no Rio de Janeiro. Tempo para descansar, né? Porque ele colocou os jogadores do Palmeiras, parece que numa caixinha de algodão, não joga contra o Grêmio, entrega o Campeonato Brasileiro ao Flamengo, né? Os jogadores nem quiseram ir no Estádio Monumental de Lima para fazer reconhecimento, não vão fazer aqui do lado do hotel, todo mundo deitadinho, e o Palmeiras não deu um chute a gol. Mas eu não vou me avançar, para isso eu tenho a bancada aqui. Eu começo com o Nivaldo, você já fique à vontade. A pergunta é direta para o Nivaldo. Por que o Flamengo foi tetracampeão e o Palmeiras não deu um chute a gol? Porque Nivaldo. o Flamengo é o melhor time do Brasil, o melhor time do continente. Eu acho que se você vai resumir numa manchete, o time do Flamengo foi melhor. Não foi melhor durante toda a Libertadores da América. Aliás, quando o Abel disse... Antes do jogo, falou, olha, o Campeonato Brasileiro é uma coisa, Libertadores da América é outra. Eu falei, pô, mas deve tirar algum coelho da cartola para justificar aquilo que o Palmeiras fez no início da Libertadores da América e em alguns momentos do Campeonato Brasileiro. Mas o time do Palmeiras não vinha bem. Eu, particularmente, não vejo diferença. É claro, a competição é outra, o mata-mata e tudo mais. Agora, o jogar futebol, enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores da América é a mesma coisa. É o mesmo adversário, que está melhor do que o Palmeiras. Se não estivesse, não estaria liderando o Campeonato Brasileiro. Eu transmiti o jogo pelo Paramount e quando a coisa ficou ruim para o Palmeiras no início do jogo, naturalmente você já começa a imaginar o que é que o Abel tem à disposição no banco de reservas. Aí, de repente, o Palmeiras melhorou durante o primeiro tempo. Aí eu falei, o que é que o Flamengo tem à disposição no banco de reservas? Essa é uma grande diferença. Os jogadores que o Flamengo tem à disposição no banco. Então, é um elenco mais preparado. É verdade também que o Abel montou o time ao longo da temporada, não é? Mas, de novo, para ser sucinto, não vejo diferença do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América para esses dois times se enfrentarem. Então eu não consegui entender o que é que o Abel poderia fazer de diferente que não tinha conseguido fazer ainda. João Paulo Capelanes, quando o Abel, na partida que antecedeu o jogo contra o Grêmio, ele fala que o campeonato está... entregamos ao Flamengo o campeonato, e ele preserva o time contra o Grêmio. E se tivesse talvez ido com força máxima, até pelo resultado que o Flamengo teve no Brasileiro contra o Atlético Mineiro, a diferença no Brasileiro poderia estar em 2 pontos. Ela está em 5. Quando o Abel segura seus jogadores, coloca na caixinha de algodão, estou falando isso, e leva para Lima com todo carinho, vai apresentar algo diferente. Mas o Palmeiras não deu um chute a gol. O Palmeiras, no mês de novembro, não venceu praticamente nenhum jogo. Nos últimos 6 jogos, nenhuma vitória. Não. O que aconteceu com o Palmeiras? Qual é a culpa que cabe, se é que cabe, em cima do técnico Abel Ferreira? Pô, mas cabe muito. Inclusive, a Michele fez a enquete para a galera participar aqui. Jogadores, treinador ou diretoria? Você pode colocar um pacote aí. Agora, não vou ficar em cima do muro. Abel Ferreira, nome e sobrenome.
Um fracasso a temporada. E recentemente, em entrevista coletiva, ele falou assim: eu não vou permitir que nenhum jornalista fale que foi um fracasso a temporada. Não! Você que está assistindo o programa, vamos supor que você seja o dono da sua empresa. Você contrata um gerente, um CEO, um vice, seja lá o que for. Começa a te dar resultado nos 3, 4 primeiros anos. Aí depois, no mesmo ano de 2025, você dá 1 bi de investimento. 700 milhões, 800 milhões para que você possa investir e pelo menos ser competitivo e pelo menos ganhar alguma coisa. Coisa que o Abel não consegue entregar. O Abel não tinha o direito de ter uma postura como treinador acovardada e abrir mão do Campeonato Brasileiro. Depois de tanto investimento, a diretoria tem culpa? Sim, porque deu a chave do clube na mão do Abel Ferreira, que se coloca muitas vezes acima da instituição. Menos, bem menos. E outra coisa, Abel, você expor novamente na entrevista coletiva os seus jogadores, jogadores que passaram pelo seu filtro, jogadores que você contratou. Que jogadores? Vários, todos que chegaram, todos que chegaram. Aí eu perco o fôlego se eu falar todos. Não, pois é, tantos jogadores. Mas o Palmeiras passou por uma reformulação em meia temporada, o Flamengo não. O Flamengo perdeu o Gerson, trouxe outros jogadores em meia temporada também. E conseguiu o mínimo aí, Jorginho. Tudo bem, um nível, sarrafo, mas assim, o Palmeiras tem tanto dinheiro quanto o Flamengo para poder investir. O Palmeiras trouxe o Jefté. Pois é, trouxe o Jefté, Sousa. Não, entendeu? E assim não tô zoando, eu tô falando o que ele trouxe, gente. Mas é verdade. E não foi com pouco dinheiro. Trouxe o Jefté, trouxe Facundo. Não, mas trouxe o Paulinho, trouxe o Vitor Roque. O Paulinho trouxe, ótimo, trouxe o Paulinho. Pois é. Aí tem culpa a diretoria. Paulinho. Mas tava no exame, todo mundo sabia. A diretoria, a Leila falou abertamente, publicamente. Eu não estou mentindo aqui, é só vocês pegarem as entrevistas passadas dela. E eu não esqueço. Muita gente tem memória curta, eu não. O Palmeiras não é hospital. A gente não vai contratar jogador para ficar ali. Quando falou sobre o Neymar. Trouxe o Paulinho machucado. Mas se pagou na Copa do Mundo de Clubes. Tá aí no restante da temporada que importa. Como se pagou porque classificou para uma etapa. Não jogou a Copa do Mundo. E nada contra o Paulinho. Não. Porque é o seguinte, uma coisa seria o Flamengo todo poderoso no aspecto financeiro, montou um bom time, e o Palmeiras com um time de garotos que... Não, o Palmeiras teve 700 milhões, é isso, Alex? Isso. Para investir. E aí cada um compra, vai ao mercado, compra o que quer. Garrafa, só uma última sublinhada aqui. O Nivaldo falou uma coisa que eu concordo. O Flamengo é o melhor time do continente, ponto. O Palmeiras está na mesma prateleira na minha avaliação. É inconcebível um time entrar em campo por mais de 90 minutos e não dar um chute a gol numa final de Libertadores. Um chute a gol. Acho que na história, a Libertadores é desde 1960. Acho que nunca na história isso aconteceu. O plano do Abel, que é todo esse treinador e tal, e realmente é na história do Palmeiras, mas o plano era não ter plano. A temporada foi um fracasso muito pelas mãos do Abel. Eu quero ouvir, obviamente, né, todos, e vocês fiquem à vontade, não vou ficar distribuindo o jogo não, mas ainda quero ouvir o Miller e o Alex, mas aí você em casa pode estar falando, mas vocês estão falando do desempenho do Palmeiras e o lance do pênalti? Teve pênalti. Pera, deixa eu saber do Zé Paz. Pênalti não, expulsão. É expulsão, desculpe, né? Perdão, a expulsão, que poderia ser do Pulgar ou não. Vocês não vão falar da expulsão? O Abel parece que falou sobre isso na coletiva, né, Zé? O Palmeiras atravessou seu momento mais turbulento da temporada, justamente quando entrou na fase mais determinante de 2025. No mês de novembro, período que reuniu a reta final do Campeonato Brasileiro e a grande decisão da Conmebol Libertadores, o desempenho despencou para apenas 33% de aproveitamento, nível semelhante ao de equipes que lutam contra o rebaixamento. O resultado disso foi o distanciamento das duas taças que o clube ainda disputava. Durante essa etapa, o Verdão entrou em campo 8 vezes e venceu somente 2 partidas. Somou ainda 2 empates e acumulou 4 derrotas. Uma delas, o revés por 1-0 diante do Flamengo, que sacramentou o vice na final da Libertadores. A equipe já soma 6 compromissos sem triunfar, vivendo sua pior sequência no ano. O último momento de brilho havia acontecido no fim de outubro, quando o Palmeiras goleou a LDU por 4-0, garantindo a vaga na decisão continental. Na virada para novembro, o time começou bem, superou o Juventude no dia 2 e, poucos dias depois, bateu o Santos, no dia 6. Depois dessas vitórias, porém, a equipe perdeu completamente o ritmo. O período ruim coincide com a saída de vários jogadores importantes convocados para suas seleções durante a data FIFA, como Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Flaco Lopes, Sousa e Vitor Roque. Sem esses atletas, o rendimento caiu drasticamente. O Palmeiras sofreu derrotas para Mirassol, Santos, Grêmio e Flamengo, resultados que fizeram o time perder confiança e rendimento justamente no momento mais crítico do calendário.
Além das derrotas, o Verdão também deixou pontos preciosos pelo caminho nos empates contra Fluminense e Vitória, ambos no Allianz Parque, partidas em que o time criou, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gols. O cenário preocupa a comissão técnica e a torcida, já que a equipe vinha mantendo um padrão competitivo durante boa parte da temporada. A queda brusca no mês decisivo acabou custando caro, encerrando a busca pelos 2 títulos mais importantes do ano.